Essa pode ser a maior preocupação de quem adentra na alimentação baseada em animais, porque o consumo de gordura animal tende a ser maior, o que acaba afetando os níveis de colesterol também. Mas será que o colesterol alto é sempre ruim? Como começou essa demonização da gordura saturada e do colesterol? Em 1953, um médico chamado Henschel Keys manipulou dados para concluir que quanto maior o consumo de gordura, maior a chance de ataque cardíaco. Mas a questão é que ele selecionou 6 países que mais consumiam margarina. Ou seja, ele selecionou 6 países que mais consumiam esse tipo de gordura para concluir que quanto maior o consumo de gordura geral, maior a chance de ataque cardíaco, criando uma relação bem linear que dá para ver aí no gráfico. Mas o fato é que 22 países participaram dessa pesquisa e alguns deles consumiam mais um tipo de gordura. Por exemplo, algum consumia mais tipo de gordura animal, outro gordura vegetal, e assim vai, deixando o gráfico bem inconclusivo, bem pobre. Não dá para saber a relação entre gordura e ataque cardíaco com todas essas informações. Mas ele conseguiu fazer isso, ele concluiu que quanto maior o consumo de gordura, maior era a chance de ataque cardíaco. Isso repercutiu fortemente na mídia, o que acabou dando chance para a criação de produtos baixos em gordura e alto em carboidrato, também seguindo pela alimentação recomendada pelos países. Os países começaram a recomendar alimentações altas em carboidratos, baixas em gorduras e proteínas moderadas também. O fato é que quando isso repercutiu fortemente nas propagandas, nos intervalos da televisão, o mundo começou a enfrentar uma epidemia de obesidade. O que você pode ver aí no gráfico foi se alastrando a obesidade, principalmente nos Estados Unidos. A carne virou vilã, a manteiga virou vilã, os óleos vegetais, os grãos e os pães, as massas viraram bonzinhos. Só que se analisarmos os dados da gordura animal de forma mais isolada, percebemos um outro cenário. O consumo de gordura animal foi estável na Inglaterra entre 1920 até 1970, mas os ataques cardíacos aumentaram em 10 vezes. Na Geórgia, as pessoas que mais comiam carnes gordas viveram mais. Nos Estados Unidos, o consumo de gordura animal foi diminuído nos últimos 20 anos, porém a obesidade e os ataques cardíacos aumentaram também. Então se percebe uma relação muito duvidosa do que o Henschel Keys falou, né? E outra coisa, na Índia é o país que tem a menor expectativa de vida. Curiosamente, eles são as pessoas que menos consomem carnes. Lá também, as mulheres que mais consomem carne, pelo menos 5 vezes por semana, tendem a viver mais, com menos risco de diabetes, obesidade. E esses dados são bem coerentes com aqueles publicados pela ONU, que relaciona o consumo de carne vermelha e a expectativa de vida. Mas esses estudos foram apenas observacionais, então pesquisas mais detalhadas e precisas seriam necessárias, como esse feito com asiáticos, que tentou relacionar doenças no coração e o consumo de carne vermelha. E eles concluíram que não houve evidências entre o consumo de carne vermelha e o alto risco de mortalidade, e sim uma associação inversa, ou seja, consumir carne vermelha poderia ser protetor a doenças no coração. Mas afinal, e o colesterol? Será que ele não é ruim? Primeiramente, a produção de colesterol no seu corpo, ela fica praticamente estável, porque ele trabalha com feedback, ou seja, quando você consome colesterol, ele produz menos. Quando você consome nada, ele produz mais. Você pode estar se perguntando, e o LDL e o HDL? Imagina que você tem um carro e um ônibus. O HDL seria análogo ao ônibus, porque ele carrega mais colesterol. Já o LDL seria análogo ao carro, porque ele carrega menos colesterol. Mas os dois são importantes, os dois têm funções importantíssimas no corpo. Mas afinal, qual a função do colesterol? Ele está associado na produção de hormônios sexuais,
está associado na produção de tecidos, está associado na produção das paredes das células, ele está associado também à reconstrução dos tecidos do cérebro, ele está associado também em conduzir pulsos elétricos de um neurônio para o outro, ou seja, os neurônios eles precisam se ligar através de pulsos elétricos, fazendo ser possível o ato de aprender, pensar, se movimentar, ensinar. Ou seja, você pode ter uma noção do quão importante o colesterol é para o cérebro. E não é à toa que 25% do seu colesterol total circula no seu cérebro, além dele ser feito de 60% só de gordura. Então não pode ser surpresa que colesterol baixo pode estar associado com depressão, perda de memória, Alzheimer e até mesmo doença de Parkinson, como mostra nesse estudo. Isso também inclui as estatinas, que ela tem o poder de inibir, ou seja, de parar a produção de colesterol no nosso corpo, causando efeitos colaterais semelhantes. Com isso você consegue ter uma noção do quão importante o colesterol é para o nosso corpo. E ainda analisando esse outro estudo que reuniu 467 adultos que estavam com tendência a suicídio, eles concluíram que tinha uma relação entre o colesterol baixo e os atos suicidas. Ou seja, com isso eles abriram a hipótese de que o colesterol baixo também está associado a sentimentos e humor. Então ter o colesterol em níveis baixos pode ser uma das piores situações que o seu corpo pode enfrentar, principalmente o seu cérebro, como afirma a médica Natasha Campbell McBride, que é mestre em neurologia e nutrição humana. So when you start reducing blood cholesterol levels, you're putting brain under grave danger. E não é só isso. Um estudo publicado em 2019 reuniu 300 mil pessoas entre 2002 e 2012 e eles concluíram que não houve evidências de que um colesterol ruim, baixo, está sendo protetor a doenças no coração e outros riscos de mortalidades, mas que homens com os níveis de LDL mais altos tinham uma menor chance a adquirirem doenças no coração e até mesmo câncer. Totalmente contraditório ao que é pregado na mídia fortemente. Até porque isso movimenta milhões de reais, né? Eles não querem que você saiba disso. No fim, colesterol alto nem sempre é ruim, porque você tem que estar olhando todo o seu contexto da genética, dos seus números. E os números que têm uma grande importância são HDL, LDL e os tipos que você tem, porque tem dois tipos, o tipo A e o tipo B. O tipo A ele é maior e ele é mais fofo, como se fosse bola de algodão. E os alimentos que tendem a aumentar esse tipo são gordura animal, gordura saturada. E também tem o tipo B, que ele é menor, como se fosse bolinhas de gude. Esses que são perigosos, porque eles têm uma maior chance de estar obstruindo as artérias. E adivinha o que aumenta esse LDL do tipo B? Açúcar, carboidratos. Ele aumenta o tipo B. E também você tem que estar olhando os triglicerídeos para estar almejando baixo. Por exemplo, menor que 150 mg por decilitro. E também a relação triglicerídeos por HDL é interessante que seja menor que 1, porque nesse estudo foi mostrado que quanto mais próximo de 1, significa que o seu fígado está funcionando de uma forma melhor ainda. Também tem que estar olhando a glicose e o nível de insulina no sangue, porque os níveis de insulina anormais no sangue pode causar inflamação nas artérias, ou seja, causa inflamação, aí o colesterol vai lá e cura essa inflamação. Ou seja, o colesterol não é a causa da artéria entupida, e sim a consequência. Depois que a artéria já está machucada, inflamada, é que ele vai lá e dá os primeiros socorros. É como se fosse uma ambulância e um acidente. Cada vez que tem um acidente, tem uma ambulância lá, mas não significa que a ambulância causou o acidente. E também é importante você estar checando a sua massa corporal,
visando aumentar a massa muscular e eliminar excesso de gordura. Com isso, com todas essas peças, é possível ter uma noção melhor do seu risco e não estar olhando apenas uma coisa. E lembrando sempre de você estar procurando mudanças no estilo de vida e não ficar procurando remédios para estar curando isso, porque os remédios eles tratam os sintomas e não as causas, as raízes do problema. Tendo dito tudo isso, será que carnes e ovos, que são alimentos tão antigos, são os culpados pelas doenças modernas nos últimos 20 anos? Será que não seriam os grãos, as farinhas, os óleos vegetais, os açúcares refinados, causadores de tudo isso, que elevam a insulina, que disparam a insulina de uma forma anormal? A médica Natasha Campbell McBride responde. Let's introduce you to the real cause of heart disease epidemic in the Western world, in the so-called civilized world. It isn't cholesterol, it isn't fats. It is metabolic syndrome. What is metabolic syndrome? High level of insulin in your blood. That is metabolic syndrome.